Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso queridíssimo sábado, um vídeo diferente. Muitos inscritos ainda estão começando a engatinhar dentro dessa playlist, começando a descobrir que realmente existe algo muito maior e grandioso nesse tipo de ensinamento. Todos os sábados nós começamos a colocar vídeos para vocês direcionados ao ensinamento budista, mas baseado em histórias, contos, parábolas e mistérios budistas para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa vida. Eu lembro que quando comecei essa playlist veio através de uma pessoa, um jovem, que me questionou dizendo: Tio Spook, eu tenho depressão e eu não sei como sair disso, eu não tenho mais saída na vida, eu quero pensar em suicídio, eu quero me matar, eu quero sair desse mundo de uma maneira sem dor. E eu fiquei de braços atados, eu não sabia muito bem o que fazer, até porque eu nunca tive depressão na minha vida, eu tive tristezas, mágoas, obviamente, em decorrência de problemas que nós temos ao longo de toda a nossa vida, né, geralmente causado pelo próprio ser humano, né? Mas nunca tive uma depressão assim. Eu sempre coloquei travas no meu sistema emocional e mental que impedissem de eu ter um caso tão grave assim. Mas eu comecei a buscar respostas por meio das práticas religiosas que eu tenho, que seriam as práticas budistas, e eu me deparei com histórias budistas, contos e parábolas capazes de fazer com que nós enxergássemos melhor quem nós somos, espiritualmente falando, ou mesmo durante as práticas e nossa maneira de conduzir a vida. E essa playlist traz exatamente isso, maneiras de como nós podemos melhorar, atingir uma consciência cada vez melhor sobre nossa existência, nossa vida, nossa condição e sabermos lidar com os nossos problemas. E aí eu resolvi continuar com ela, mesmo tendo poucas visualizações, mas é algo que me dá prazer. Me dá prazer saber que eu tenho uma ou duas pessoas que estão utilizando essa playlist para conseguir sair de suas tristezas, essa depressão, das mágoas, do sofrimento e começando a refletir sobre a sua existência. Isso para mim me faz cada vez melhor. E é isso que eu quero passar para vocês. Hoje eu vou trazer para vocês mais um capítulo do nosso queridíssimo livro Zen do Budismo. Os primeiros livros, quer dizer, o primeiro livro que a gente trouxe para vocês aí, ele refletia histórias diversas, reflexões que envolviam tanto o budismo tibetano, quanto realmente reflexões sobre o catolicismo, histórias orientais capazes de mudar a nossa percepção. E agora eu vou trazer para vocês histórias 100% ligadas a uma tradição muito antiga do budismo, que é o budismo Zen, ou o budismo que nós chamamos de Zazen, decorrência da sua prática meditativa, e que tem uma representação no Brasil, assim, ímpar. Tá? No final dessa playlist eu vou contar de quem eu estou falando, que é uma pessoa incrivelmente maravilhosa, uma pessoa que tem um coração muito bom e que soube domar a sua existência, trazendo aos outros a possibilidade de poder enfrentar também o mundo em que nós estamos inseridos, tá? Muitos chamam isso de samsara, a nossa realidade que seja uma realidade falsa, até porque é encoberta por meio dos nossos desejos, vontades, ambições, que não refletem realmente quem nós somos. Então eu vou ler uma historinha para vocês e mediante essa história nós vamos criar reflexões para podermos interpretar melhor e entender quem nós somos, ok? Só depois no final é que a gente vai abordar o livro em si, ou seja, quem escreveu e a história de quem escreveu. Mas essa história é muito interessante. Certa vez um homem encontrou o Joshu, que estava ocupado varrendo o pátio do mosteiro. Feliz com a oportunidade de falar com o grande mestre, o homem, imaginando conseguir de Joshu respostas para a questão metafísica que o atormentava, perguntou: Ó mestre, onde está o caminho? Joshu, sem parar de varrer, respondeu: Bom, o caminho passa ali fora e depois da cerca. Mas, replicou o homem, meio confuso, eu não me refiro a esse caminho. Parando o seu trabalho, o mestre olhou para ele e disse: então de caminho que você aí se trata, né? O outro falou em tom místico: Falo, mestre, do caminho, o grande caminho. Esse, sorriu então Joshu. O grande caminho segue por ali até a capital. E continuou
varrendo o chão. O mestre Joshu, que acabou falecendo em 897 anos depois de Cristo, né? Ele nasceu em 778 e morreu em 897. Ele era discípulo de um grande mestre zen chamado Nansen Fugan, que também morreu em 835 anos depois de Cristo. Teve sua experiência mística antes dos 20 anos de idade e morreu com quase 120 anos. Era conhecido pelas palavras diretas e simples. Comentavam que o zen brilhava em seus lábios. Jamais se perdia em explicações metafísicas. A realidade precisa ser experimentada. O grande caminho está manifesto nas atividades simples da vida diária. Varrer o jardim, por exemplo. O homem que o procurava queria ter uma conversa filosófica e profunda com o mestre, mas Joshu não era um mestre de discursos e muitas palavras. Sempre foi um monge ativo, honrando a linhagem que pertencia. Essa linhagem era conhecida como a iluminação súbita, baseada nos ensinamentos do sexto ancestral, o famoso Daikan no, que de simples lenhador se tornou o responsável pela escola Soto-zen. 2 gerações dele surgiram outros 2 grandes mestres, Baso Doitsu, que faleceu em 788, e Sekito Kisen, que morreu em 790. No período aí de 750 a 900 anos depois de Cristo, a maioria dos professores budistas reverenciavam a escola Zen na China. O professor de Joshu, Nasen, era discípulo de Baso, conhecido por seus ensinamentos severos e diretos, como no caso Hyakujo e dos Patos. Estamos comentando eventos dentro de uma mesma família. Mas o nome dessa parábola aqui chama Joshu e o Grande Caminho. Ele é muito interessante porque eu acredito que muitos dos inscritos do meu canal, eles tenham a mesma preocupação e a mesma dúvida. Onde está o caminho? Qual caminho que eu devo seguir? Qual caminho que eu devo aprender? Alguém me ensina, pelo amor de Deus? Se Deus existe, alguém me ensina. Sempre vai ser assim. E eu sempre replico e falo para as pessoas que o verdadeiro caminho é aquele que o teu coração vai te colocar, é o que o seu destino vai te colocar, é o que a sua mente está apta e pré-determinada a aceitar. Uma porque as verdades elas são completamente dinâmicas, como diria um grande professor espiritual e mestre que eu tive na minha vida. Ele sempre falou, as verdades elas sempre estão mudando. As interpretações, o conhecimento, as respostas elas vêm e vão. De novo, todo o movimento da Terra, ele traz diversos ciclos e esses ciclos eles vão trazendo diversas verdades para aquele momento que você precisa. A busca ela é intrínseca a cada indivíduo. A necessidade de saber onde está Deus e a necessidade de conhecer Deus vai de cada indivíduo. Muitos querem acreditar, muitos já acreditam, muitos conhecem e muitos vivem Deus dentro de si. Não há necessidade nem de acreditar, nem de buscar conhecer, porque ela já está intrínseca ao próprio homem. O caminho se faz de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Não se pode apontar caminhos, sendo que a pessoa ainda não está preparada a aceitá-los, entendê-los, ou realmente receber aquelas informações. Na vida nós trabalhamos com um equilíbrio, e esse equilíbrio não pode ser rompido. Os excessos, eles fazem mal ao indivíduo. Tanto excesso de trabalho, excesso de família, excesso de treinos, de lazer e tudo mais, tudo faz mal. À medida que nós contrabalanceamos tudo na nossa vida, inclusive a espiritualidade, ela é dosada pouco a pouco dentro da nossa busca e do nosso caminho espiritual. Ninguém tem o direito de apontar qual é o caminho, a não ser você, dentro do seu coração e da sua necessidade, mediante ao tempo que você vai dedicar a esse caminho, a esse aprendizado e às suas práticas. Lembrem-se, a espiritualidade, ela existe, está dentro de você. A maneira como você vai abri-la ao mundo e verificar, tocando ela, dizendo, ok, essa é a minha espiritualidade, eu consigo vê-la, senti-la e ter a percepção real, é uma busca de uma vida inteira. Então, assim, como eu sempre falo, querem descobrir a espiritualidade, botem uma mochila nas costas e abram-se para um mundo de possibilidades, porque é ali que vocês vão encontrar o verdadeiro caminho, olhando para o mundo fora.
Busquem em cada tipo de crença, busquem em cada tipo de percepção, de aprendizado. Vocês vão se deparar com um universo repleto de possibilidades. Quando vocês atingirem todas essas possibilidades, vocês vão levar para dentro de vocês e vão ver realmente aquilo que os conforta, os contemple, ou realmente faz jus àquilo que vocês precisam aprender naquele momento. A espiritualidade ela é dinâmica, ela está sempre mudando, ela está sempre evoluindo, ela está sempre se alternando cada vez mais. As crenças, a religiosidade, as diversas vertentes daquilo que nós chamamos da espiritualidade encontram-se quando você abrir a janela da sua casa, a porta da sua casa, para as diversas possibilidades que a vida lhe dará. O caminho é daqui para fora e depois de fora para dentro. Ok? Muito obrigado a essa nobre pessoa que nos deu a oportunidade de trazer esse conceito e conhecimento a todos vocês. Eu quero agradecer realmente ao destino por fazer com que pessoas nobres e maravilhosas surjam cada vez mais na nossa vida, no nosso caminho, na nossa época, fazendo com que possamos trilhar pensamentos cada vez mais diversificados, nobres e evoluídos. Bom, eu agradeço a todos que escutaram até agora essas histórias e eu falando. Quero agradecer de coração a todos que fazem parte da família Spook Houses, Casas Assombradas, e quero agradecer àqueles que me dão a oportunidade de bater na porta de vocês e trazer a possibilidade de com que a vida de vocês mudem um pouquinho. Cada vez mais que nós pudermos corrigir a vida de vocês, colocando vocês em pensamentos corretos, numa vibração correta, isso faz com que o universo abra-se cada vez mais a oportunidade para vocês, tá bom? Mas é isso. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aqui no canal, leia-se pelos vídeos do Limpeza de Casas e do depoimento dos pacientes / inscritos que solicitam essas ajudas, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, que é o único e-mail pelo qual nós estamos atendendo. Tá? Lá vocês podem solicitar tratamentos para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos ou o que vocês estiverem precisando e a limpeza de casas de vocês. Para poderem ajudar o canal, para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui, nós temos o programa aqui embaixo do Seja Membro, onde vocês fazem doações de R$8, você se torna membro, é pouquíssimo para vocês, mas faz uma diferença enorme para a gente. E o sistema de doação pelo PayPal, que é só vocês verem aqui embaixo na descrição do vídeo, como fazer. E a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. É isso, eu agradeço de coração, espero vê-los nos próximos vídeos e como eu digo nesta playlist, namastê meus nobres e queridos gafanhotos.